Seja muito bem-vinda ao terceiro episódio do podcast Florescer. Esse espaço nasceu do desejo de dar voz a mulheres, né? Mulheres assim como eu, que estão em processo de florescimento. Mulheres que estão se reconstruindo, mulheres que estão aprendendo a se escolher, que estão aprendendo a se priorizar. Eu sou Isabelle Rocha, advogada, mentora de mulheres, facilitadora de processos de desenvolvimento humano e corporativo, fundadora da Gestão Humana e também da comunidade Florescer, um lugar onde mulheres se reencontram com quem são, com seus sonhos e com a coragem de colocar a sua voz no mundo. Estou aqui com mulheres incríveis da nossa comunidade, Selby e Beatriz. Eu vou começar a apresentá-las para que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre as suas histórias e sobre as suas trajetórias. Selby Gisele da Silva, publicitária, pós-graduada em gestão pública, advogada do consumidor, trabalhista e previdenciária. Ela é pós-graduanda em Contratos e Responsabilidade Civil, pós-graduanda também em Direito Previdenciário, vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da 59ª Subseção Seropédica e presidente da Comissão de Defesa do Consumidor também da 59ª Subseção. Estou aqui também com a Beatriz Machado, advogada, atua nas áreas de Direito do Consumidor, Direito de Família e Direito Previdenciário. Pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil, atualmente em especialização em Direito Previdenciário. Meninas, primeiramente eu quero agradecer a presença de vocês por terem recebido esse chamado, né, e de alguma maneira aceitado o meu convite. E também quero não só agradecer, mas parabenizá-las também pelo movimento que vocês vêm fazendo nas suas vidas. E aí a gente vai bater um papo aqui, né? Eu tenho certeza que vocês têm muito a acrescentar para a vida de outras pessoas, né? E sei também que é muito importante esse movimento que a gente faz de se colocar, né? Se projetar no mundo, se posicionar e falar um pouco sobre a gente também. Porque certamente isso gera também uma conexão com as outras mulheres, né? Então vamos lá, eu queria começar, né, fazendo aqui algumas perguntas. A gente vai falar muito sobre a identidade da mulher, né? Porque é um tema que a gente vê com recorrência, quem eu sou, né? Qual o meu propósito no mundo, né? O que eu vim fazer aqui, né? A gente trabalha muito o sentido existencial e eu quero saber de vocês, né? Eu quero que as pessoas conheçam vocês. E se vocês tivessem que se apresentar sem falar da profissão de vocês, o que vocês diriam? Porque a gente muitas vezes começa se apresentando a partir dos nossos títulos, né? Do que a gente faz. Mas existe uma essência por trás disso. E aí pode começar, Selby. Se você tivesse que se apresentar sem falar sobre a sua profissão, o que você diria? Primeiramente, boa tarde. Um prazer estar aqui. Se eu tivesse que me apresentar sem meus títulos hoje, eu ia falar que eu sou a Selby cheia de vida. Eu sou uma pessoa muito extrovertida. Às vezes eu preciso me controlar, que às vezes até a situação não pede e eu estou rindo. Mas assim, vejo como um ponto forte meu, não como um ponto fraco. Precisa ser controlado, tolhido às vezes, mas eu sou isso. Sou essa Selby aí que eu gosto de trazer vida ao lugar, trazer alegria, trazer consolo, conforto. Eu sempre digo que se eu não puder ajudar, eu prefiro não estar, porque atrapalhar não faz parte de mim. Eu gosto sempre de ser essa pessoa proativa para impulsionar para o bem, para melhorar a vida do outro. A minha própria, né? Que é o que eu venho fazendo agora contigo. Isso, com certeza. E você, Beatriz? Bem, boa tarde. Eu me vejo assim... Eu sou mãe, sou esposa, e se não for falar da minha profissão, que eu acho que eu sempre quis ser defensora desde criança, e eu fui ser advogada, eu acho que eu não consigo separar essas duas pessoas. Eu vivi tanto isso que eu acho que
Eu, sem a minha profissão hoje, eu não seria totalmente realizada. Então, eu acho que Beatriz, sem a profissão, sem o título, eu acho que eu ficaria bem apagadinha. Interessante. E como você se definiria no ambiente fora do trabalho? Fora do trabalho, eu poderia dizer que eu sou bem diferente da Selby. Selby é extrovertida, eu sou o contrário. Eu sou mais tranquila, mais calma, eu sou sempre da paz, do acordo, vamos lá. E eu acho que eu sou, deixa eu ver, eu acho que eu sou bem tranquila, da paz. Se eu puder harmonizar tudo, fazer a paz, é o que eu mais tento fazer. Nossa, muito bom. Maravilhoso, meninas. Que momento da vida, né, vocês sentiram, em algum momento da vida de vocês, vocês perceberam que vocês precisaram se calar para caber em algum espaço? Muitas vezes. Muitas vezes, em todas as esferas da minha vida. Principalmente por sermos mulheres, né? Hoje nós temos um espaço que até pouco tempo a gente não se via no espaço que nós estamos conquistando hoje. Então, geralmente, dentro de casa, a mulher cuida disso, a menina cuida disso, enquanto os irmãos jogam bola ou estão estudando, e cresce e casa, as tarefas da casa da mulher, cuida da casa da mulher, e o papel de mãe, o papel de filha. Então, diversas as situações em que foi necessário eu ter que me diminuir para caber. Que até mesmo pela minha própria essência, eu acabo extrapolando um pouco. Eu vou um pouco além e isso incomoda às vezes, né? Não é a todos que entendem nem que acolhem. Então, eu acabava retrocedendo para poder caber naquele espaço ali. Se fechando, né? Interessante isso, porque recentemente eu participei em coautoria de mais uma obra, né? De um livro. E do livro Mulheres do Leste, em que mulheres contam as suas trajetórias, né? Contam sobre as suas histórias de vida. E aí, um dos meus capítulos, né? Porque cada capítulo era dividido, né, em subcapítulos. Então, dentro da minha história, eu venho contando um pouco sobre isso, né? Sobre a menina que precisou se fechar para caber em determinados espaços, né? E a partir desse momento eu percebi, né, enquanto eu escrevia, o quanto isso não é uma coisa só minha, né? O quanto nós fomos educadas a nos fechar, a nos diminuir realmente para não incomodar, né? Então, quando a gente começa a olhar para trás e percebe esse movimento, a gente precisa entender também que existe um processo que tem que ser vivido para a gente não continuar se mutilando, né? Se diminuindo para caber naqueles espaços. E aí, quando a gente tem essa percepção, é maravilhoso, porque a gente percebe que a gente não precisa mais daquilo. E a gente faz um movimento, né? Um caminho de volta à nossa história, à nossa essência, e a gente consegue ressignificar aquilo tudo, entendendo que não precisa, né, continuar fazendo exatamente da mesma forma, que a gente pode sim ocupar o nosso espaço, né? Talvez a gente vá incomodar mesmo, mas isso aí não é sobre a gente, é sobre o outro, e a gente vai encontrando esse lugar, que é um lugar mais confortável, que cada uma de nós tem, né? Todo o direito e toda a capacidade de fazer. E você, Beatriz? Bem, eu acho assim, eu sou a irmã mais nova de 5 irmãos, então aqui sempre foi protegida, doentinha, não consegue. E hoje a minha trajetória, se eu parar para ver, a minha mãe separou muito cedo, eu vejo assim, que minha mãe separou muito cedo e foi viver a vida dela, e eu acho que eu sou, assim, a minha mãe, ela resolveu, como que eu vou dizer, ser diferente. Eu vou fazer diferente, eu não quero essa vida presa, nada. E eu acho que eu fui cavalgando, tipo, o que minha mãe fez. Não pode, não consigo, eu consigo, eu vou, eu faço. E
Eu também não aceito muito essas coisas de esposa tem que ser submissa, baixa a cabeça. Não. Eu pareço fraquinha, frágil. A minha família me vê assim, infelizmente. Eles me veem assim, mas depois eles veem que não é. Porque tudo que foi acontecendo na minha vida, eu poderia dizer que foi assim. Eu fui diferente. Eles que deveriam abrir o caminho para mim. Não. Eu que fui abrindo, que fui fazendo, que fui desbravando. E eu às vezes acho que eu sou frágil, mas eu acho que às vezes eu não sou, não. Eu consigo coragem de onde não sei, mas eu vou. É muito bonito isso, porque você está falando aí, eu me vejo, né, em algumas situações, é porque assim, a gente vai fazendo um movimento que eu percebo na minha trajetória que foi um movimento de alma mesmo, né? Eu tinha ali uma necessidade, né? Parecia que a minha alma tinha uma necessidade realmente de desbravar coisas novas, né? Sou muito curiosa, eu procuro muito, né? Eu vivo em constante aprendizado, né? Eu estou sempre buscando uma experiência nova, fazer coisas diferentes. E aí eu percebo que isso assusta as pessoas, né? As pessoas falam assim, nossa, mas como é que pode você agora estar fazendo uma outra coisa? Eu falo, eu vou lá, procuro aprender e fazer. Então, assim, a gente também não se, logicamente, honrando, né, tudo que veio antes, a gente não se limitar, né, às limitações das outras pessoas, é algo muito bonito que a gente pode fazer pela gente, né? Não só pela gente, quanto por todos que vêm depois também. Então, a gente vai, né, aprendendo a caminhar, né, nesse lugar que muitas vezes é desconfortável. Né? Fazer coisas novas e disruptivas, né? Rompendo um padrão, muitas vezes que é familiar, dá medo às vezes, né? A gente fica realmente assim, lá vou eu inventar mais uma coisa nova. Mas é muito gostoso também quando a gente percebe. Engraçado que outro dia nós estávamos conversando sobre isso, né? Sobre o crescer e o desconforto que é crescer. A gente acha que é medo, né? Mas a gente chegou à conclusão que não é medo, é um desconforto para crescer. E eu lembrei muito da história da borboleta, quando ela está no casulo, o como é desconfortável para ela liberar as asas dela, está pronta a liberar. Então, essa parte, para mim, eu acho assim, é muito importante, me motiva muito. É a palavra que hoje eu levo para a vida, movimento. Essa é a palavra que eu hoje levo para a vida. E é desconfortável? Sim, se está desconfortável é porque você está crescendo, então continue. Hoje eu vejo o meu desabrochar muito grande em relação a isso. Eu me sinto uma verdadeira borboleta que está saindo do casulo. Assim que eu me vejo, e eu vejo que eu estou trazendo outras pessoas que estão se espelhando em mim. Elas estão se espelhando e estão indo também. Eu falei assim, é isso aí, esse é o caminho. Então, é aquilo que a gente falou antes, né? Não tem como voltar atrás. Só tem um caminho, o caminho é para frente. Para frente e para cima. Isso aí. Para frente e para cima. E vai ser desconfortável, mas tudo bem. A gente consegue viver. Se está confortável demais, tem alguma coisa errada, né? Porque, assim, às vezes a gente paga um preço muito alto por ficar naquele lugar confortável, né? A gente se autolimita, se sabota. Então, quando a gente tem consciência disso, né? A gente precisa, logicamente, como eu sempre falo lá na comunidade, né? Com muita amorosidade, entender os nossos processos. Entender o que é possível fazer, o que não é possível fazer ainda. Eu gosto muito da palavra ainda, porque não existe impossível. Existe aquilo que não é para o seu momento, né? O ainda. Mas isso significa que você não vai conseguir? Não. Talvez tenha ali realmente algo que precise acontecer antes para que você tome aquele passo, dê aquele passo. Mas a gente pode, né? Com muito cuidado, com muita amorosidade, fazer esse movimento, né? Estar em constante movimento. E isso é muito bonito, porque isso vai ficando tão forte dentro da gente, né? A gente Parece que vai fazendo um alicerce, ele vai te dando aquela base e ali você quer ver as paredes subirem e a casa ficar pronta.
dá um impulso. É muito bonito quando você vai trabalhando muito bem a sua estrutura, né? Você trabalha muito bem a estrutura, fala, agora eu posso dar mais um passo. Isso. E aí você vai se encorajando a dar, né, cada vez mais passos e, às vezes, nem tão mais rápido, mas você consegue dar passos mais longos, né? São constantes. São constantes. Da minha parte, eu tenho visto isso, eu advogo há muito pouco tempo. E vejo, você já até me chamou a atenção sobre isso, que eu não tinha reparado. O quanto que eu já cresci tem menos de 3 anos que eu advogo. O tanto que eu já estou alcançando e subindo, porque a estrutura está forte. Porque a base está sólida. Então, ali você pode... o ir sem medo. Ou vai com medo mesmo, né? Vai com medo mesmo. Porque nem sempre é o medo, como você já mesmo conversou sobre isso com a gente. E a gente consegue caminhar, ainda que não tenha total segurança do que a gente está indo fazer. A gente sabe aonde a gente quer chegar. Mas o processo, às vezes, é tão arenoso que a gente não sabe exatamente como vai ser. Mas a gente tem segurança de que a base está forte. Sim. Né? E eu acho que o principal é o nosso querer. Quando a gente quer. Eu não sei se eu estou sendo muito feminista aqui, mas assim, isso é muito inerente da mulher. A mulher, quando quer, quando ela põe na cabeça, ela pega e faz a qualquer custo. Ela vai. Assim, tenho ido com muito cuidado, com muita segurança. E tô indo. Tô subindo, cada dia uma subidinha. É engraçado, a Selby tá falando, tá indo com muita segurança. Eu já penso assim, com ou sem segurança, eu vou. Isso aí. E ando indo. E o que é engraçado é que a gente tem algo assim, muito incomum, né? Tem medo? Tenho, mas você vai, vou. Você quer ir? Quero. Tá Então com medo? Tá. O medo fica dentro da bolsa, não tem problema, mas a gente vai. Colocar Então, dentro da vamos. bolsa. É bonito, né? Porque a gente vai conseguindo encontrar esse lugar confortável até no próprio desconforto. Isso. Né? Porque a gente está ali caminhando, a gente está dando passo, a gente não está enxergando, né, o nosso destino, mas a gente está conseguindo enxergar um passo a passo, né, dando as mãos, né, se apoiando. E é maravilhoso, eu acho belíssimo, né, esse movimento do feminino, quando as mulheres realmente resolvem se apoiar. Né, se ajudar. Ninguém segura a gente. Ninguém segura a gente. Eu falo, gente, não tem como segurar, porque a gente está junto, a gente está se apoiando, né? A gente não está competindo, todo mundo tem o seu espaço, todo mundo tem um lugar. Né? A mulher é muito sabotadora dela própria, né? Sim. E da própria classe. Então, quando a gente encontra esse lugar de paz, né? Até talvez tenha usado a palavra equivocadamente de segurança. Talvez eu não tenha 100% mesmo de segurança. Mas eu tenho um apoio. Eu tenho um lugar de paz. Vamos. Ó, mas eu tô com muito medo, Vamos lá que eu te ajudo. Isso aí. Eu fico pensando, né, se todas as mulheres se permitissem estar num espaço onde ela possa ser ela mesma, entendendo que ela não precisa se comparar, ficar olhando ali para a trajetória da outra, né, para se comparar, mas só para se inspirar e também ser aquela pessoa que é uma alavanca na vida da outra, né? Porque quando a gente cria esse sistema, porque é um sistema que a gente cria, né, de apoio, de ajuda, de cuidado, de fortalecimento, não são só vocês que recebem, eu recebo, as nossas amigas recebem, né? A gente começa a perceber que é possível confiar. Né? Eu vejo muito essa competitividade entre as mulheres, que é, inclusive, uma característica do masculino, né? Essa coisa competitiva, né? Às vezes bélica, de ataque, né? Tá ali na energia do masculino, né? Ir para a guerra aí. Então, a gente precisa
fazer esse movimento contrário, porque o mercado de trabalho às vezes nos leva para esse lugar, né? A vida às vezes nos leva para esse lugar mesmo, né? De agora eu preciso aqui ativar a minha energia masculina para fazer, para realizar, para performar bem. E aí a gente percebe que quando a gente volta, né, para nossa casa, a gente precisa ativar de novo aquela energia da sutileza, né, da calma, da paz. Mas aí a gente precisa também fazer esse movimento de entender que existe, né, ali uma possibilidade de apoio mútuo. E é muito bom, é muito maravilhoso, assim, tudo que a gente constrói, né, porque o vínculo, ele começou, né, praticamente com todas as pessoas que hoje fazem parte da comunidade, o vínculo começou de uma forma profissional mesmo, né? Um olhar ali para o profissional, né? As pessoas ali em várias circunstâncias, mas nós fomos atraídas pelo profissional, né? Pelo ambiente profissional. E aí a gente percebe, né, o quanto o querer bem ele vai se intensificando e vai se transformando numa amizade, né? Um querer bem genuíno, né? Uma preocupação. Isso é lindo demais. Eu fico muito feliz porque eu não via isso, né? Na minha vida eu não vi isso acontecer, né? As minhas tias, a minha avó, ela tinha muitas irmãs, mas elas viviam em guerra, elas viviam brigando, e aquilo eu não entendia muito, né? E aí eu depois, né, de muito tempo estudando muito, até sobre a minha família e tudo, eu falava, nossa, elas se digladiavam o tempo todo, elas competiam entre elas viviam brigando, era uma ciumeira danada. Isso é tão nocivo pra gente, né? Parecia que todos estavam ali disputando um espaço. E a gente não precisa disputar espaço. A gente tem que dar a mão e tem espaço para todo mundo. Tem espaço. Essa é a melhor parte que as pessoas têm que entender, né? É o espaço. Você não precisa brigar por ele. Você tem o seu lugar, você tem o seu espaço. Você não precisa se preocupar, se indispor. Não, tudo bem. É só você faz o seu, fica no seu espaço, ou tem espaço para todo mundo. Tem. E é interessante porque as pessoas, elas não conseguem muitas vezes perceber isso que a gente está falando aqui. E aí, por que elas lutam por espaço? Porque elas não sabem qual é o real espaço delas. É isso mesmo. Então, quando a gente... Não tomam consciência do espaço que se tem. Exatamente. Eu acho que é esse o maior movimento que eu tenho feito na minha vida. Tomar consciência do meu espaço. E é só o que eu quero. Eu não quero o espaço de ninguém. Eu estou só tomando posse do espaço, que é meu. Exatamente. E para isso, a gente tem que aprender a se conscientizar do nosso espaço. Se conscientizar que você tem o seu espaço. Mas daquilo que você falou, ela não sabe nem qual é o espaço dela. Quiçá brigar pelo outro, tá brigando por um espaço que não é seu e você não reconhece nem o seu próprio. A pessoa não consegue perceber, né, muitas vezes que ela é merecedora de ocupar um espaço também. Isso. Né? Eu já me deparei com muitas situações dessas. A pessoa ela não consegue enxergar como merecedora de um espaço. Né? Como assim eu vou ocupar um espaço? Porque talvez ela, durante a vida dela, não tenha tido essa possibilidade. Né? Então, ela precisa construir esse lugar interno, né, dentro dela, para ela conseguir enxergar esse lugar que já existe e que está disponível para ela. Né? Então, eu já tive uma mentora, né, que ela falava muito essa frase, a graça é de graça. Né? A graça, ela está aí, né? Ela está disponível a todos nós. Mas a gente está, né, disponível para ela também, para receber essa graça, tudo, né, que a vida tem de bom para oferecer? Às vezes não, às vezes a pessoa não consegue enxergar. Sim, o preparo, né? Uhum. A gente tem que estar preparado. Quando eu iniciei minha faculdade de Direito, aos 38 anos, eu sempre tive essa consciência de que eu estava iniciando uma carreira já na minha vida adulta, já casada, já com 2 filhos, e que não seria fácil, como não foi. Mas eu falei, me conscientizei disso, de que não vai ser fácil, mas eu preciso estar preparada.
Porque uma hora o meu momento vai chegar e eu tenho que estar preparada tanto para enxergar quanto para vivê-lo. Né? E é o que eu venho fazendo, eu tenho que me preparar, né? E é onde você tanto fala com a gente, meninas. Vocês têm que, do momento que vocês tomarem consciência do espaço que é de vocês, todas as coisas em volta vão se... Parece que elas vão se adaptando a gente. Vão se organizando. Vão se organizando a gente. Né? A gente não precisa fazer muito. Somos nós que temos que iniciar o processo. Aquilo floresce, né? E as coisas em volta vão se organizando. E é realmente isso mesmo que está acontecendo. Verdade. Meninas, vamos falar um pouquinho então. Aqui a gente já deu uma introdução, né? Sobre a nossa... missão profissional, né? Sobre o nosso trabalho. E em que momento que vocês perceberam que queriam ser advogadas? Nossa, eu acho que eu sempre tive um pouco de time. Hoje meu marido fala assim, você tinha que ser advogada mesmo, porque olha, você não sabe brigar com a mão não, mas com a língua... Eu sei brigar e é difícil. A gente tinha, né? Graças a Deus, essa fase já passou. De que ele ficava assim, você tem sempre que ter a última palavra. Não vou admitir isso aqui, porque ele vai ver. A última palavra continua sendo minha. Mas é isso. É isso aí. Eu acho que isso sempre foi meu, inerente da minha pessoa, da minha personalidade. Talvez eu não tenha tido a visão, orientação e oportunidade. Eu acho que quando a oportunidade surgiu, eu agarrei com uns 10 dedos, com os braços, com as pernas e fui, não vou largar mais. Mas sempre foi um sonho seu? Não. Eu sempre tive muita facilidade, vamos colocar essa palavra. Eu sempre tive muita facilidade com as palavras. Sempre tive facilidade com a oratória, com a escrita. Eu sempre fui... Eu que defendia, eu que argumento, que sempre tive, assim, esse viés. Mas nunca identifiquei isso por direito. Tanto que eu fui fazer o quê? Primeiro, publicidade. É a comunicação, né? A parte da comunicação. E, assim, não me encontrei lá. Mesmo depois de formada, eu não encontrei meu caminho ali. E aí, agora, depois de tantos anos depois, eu tô me encontrando onde eu sempre deveria estar. Nunca deveria ter desistido. Mas, assim, hoje eu vejo que sempre esteve comigo a parte do direito. Só demorei de perceber o momento, né? Que eu deveria enveredar por essa área. Mas eu acredito que tudo tem a hora certa, né? E a gente não exclui nada, né? Isso foi um processo de aprendizado meu, né? Por conta, quando eu precisei começar, né, a revisitar a minha história, olhar para várias coisas, conectar os pontos, eu percebi claramente que nada precisa ser excluído, né? Tudo agrega. Certamente você teve ali alguns aprendizados na faculdade, né? Algumas coisas que você leva para a sua vida, né? E que te moldaram até, né? Te prepararam para esse momento também. Sim. Quando a gente começa a conectar tudo, incluir tudo, né? Colocar tudo ali como uma grande teia que vai se... né? Ela vai sendo costurada, a gente percebe que aquilo tudo ali, de alguma forma, fez sentido para que hoje você tem, né, uma maturidade, né, para compreender o quanto isso é hoje fundamental na sua vida. Hoje eu enxergo que ter feito publicidade lá atrás, hoje, foi fundamental. Olha a era da advocacia que nós estamos vivendo. Exatamente. O advogado tem que ser advogado, marqueteiro, comunicador, isso aí. Técnico de informática, tem que ser tecnológico e um pouquinho... Claro que tem muito tempo que eu fiz minha faculdade, já tem mais de 20 anos, né? Tá tudo muito, muito moderno. Mas, assim, todos aqueles princípios da publicidade são usados na advocacia hoje. Sim. E eu busco aquilo... Na verdade, nem busquei. Isso veio naturalmente. Conforme eu fui advogando, eu falei, caramba,
a minha faculdade de publicidade está toda aqui dentro. Não, nada foi perdido, está sendo, na verdade, tudo sendo adaptado. Exatamente. Né? Porque os princípios, eles se mantêm, né? Sim. Os princípios, eles estão ali. Então, essa base também que foi construída, te trouxe muito repertório, né? Eu gosto muito de usar essa palavra, né? O repertório. Né? A gente vai mesmo criando um repertório ao longo da vida. E chegar nesse momento da vida, né? Ainda que, eu sou formada há poucos anos, eu falo muito isso. Eu falo, não importa quanto tempo você é formada, você tem experiência, você tem vivência, né? Você tem uma história que acaba isso trazendo também muita credibilidade, né? Porque tem uma maturidade envolvida ali no relacionamento, no atendimento ao cliente. Então, isso tudo é agregado e se fortalece quando você se coloca a serviço de outras pessoas, né? É verdade. E você, Beatriz? Olha, desde que eu me entendo por gente, criança, as minhas tias falavam assim, nossa, você defende todo mundo, você é uma defensora, você tem que ser defensora. E eu tinha esse instinto de defender. Então, o que acontece? Qualquer problema que tinha, eu sempre defendia aquele mais fraco, sempre era aquele mais fraco que era defendido. Então, isso quer dizer que, provavelmente, acho que eu já tinha dentro de mim essa coisa de ser defensora, aí acabou que eu fui trabalhando numa defensoria pública. Trabalhei muito tempo lá, então, antes de eu fazer a minha faculdade, eu já sabia fazer todas as peças, recursos, defesas, tudo. Quando eu fui fazer a faculdade, eu bati naquele, nossa, mas é muito diferente, a faculdade é muito diferente o que eu aprendo aqui, o que é na vida real. Aí eu fui fazer faculdade também. Fui fazer com 30 e poucos anos, com filho pequeno. Foi muito difícil para pagar, para fazer, para dar conta de tudo. Mas aí eu fiz. Só que depois eu caí na zona de conforto. Fiquei 10 anos sem estudar. Aí me deu Na pandemia, eu falei, vou estudar, vou fazer essa prova. Mas eu vou estudar. Estudei, fiz a prova, passei. E hoje eu tô aí, trabalhando. Muito bom, né? É muito bonita como que a nossa história, ela vai... né? A trajetória, ela é não linear. Né? Se a gente for olhar para trás, né? Dificilmente hoje a gente vê uma pessoa que começa a trabalhar num lugar e se aposenta naquele lugar, né? Isso, inclusive, é uma modificação até mesmo, né? Das últimas gerações, que a valorização do trabalho, ela acontece de outra forma, né? Ela é vista de outra forma, né? Ou então, os filhos, né? Os nossos filhos aí que estão na faixa dos 20 anos, já veem o trabalho de uma forma totalmente diferente que a gente vê, né? Tudo é muito mais rápido, muito mais ágil. Mais dinâmico. Dinâmico, as pessoas não querem ficar muito tempo paradas ali no mesmo lugar, porque... Não consegue fazer só uma coisa. Não consegue dar a sensação de estagnação, né? Uma coisa impressionante, né? Tudo muito veloz. E eles querem também fazer o que eles gostam. Também. Né? Antes, eu penso assim, pelo menos eu penso, antigamente, fazia o que tinha que ser feito para se manter. Isso. Hoje não. Hoje eles têm a facilidade de fazer o que eles querem, o que eles gostam. Isso aí. É meu sonho ser isso. Tá bom. Eles se conectam muito mais com propósito, né? Que é uma coisa que a gente precisou acessar, né? Eles já vieram ali com essa coisa do propósito muito mais bem definida. A gente não teve essa oportunidade, né, Isa? A gente trabalhava para comer, né? Eu não falo nem eu. A minha mãe... A nossa geração, sim, muita gente passou por isso. A minha mãe. Eu já cresci com certa dificuldade, mas não como os meus pais cresceram, né? E os meus filhos hoje... Eu inclusive, dou de exemplo. Falei, vocês não sabem o que seus avós, o que eu passei para conseguir estudar numa escola boa, ter uma oportunidade de emprego. Vocês têm tudo, na verdade, tem tudo na mão, né? Porque tudo que nós não tivemos, a gente acaba disponibilizando para eles. E, realmente, eles se conectam mais com o que eu gosto, o propósito de vida e tudo mais. A gente não teve...
Não que eu não busque, né? A gente tá acessando. Então, agora eu tô acessando essa área do que eu gosto de fazer. E me descobrindo. Muito legal, muito bom, gente. E assim, qual foi o maior choque que vocês tiveram entre a faculdade de Direito e a prática profissional? Tudo. Tudo. Tomei um susto. Eu peguei aquela carteirinha na mão, falei, e agora? Eu sou funcionária pública há 25 anos lá em Seropédica. E tomei consciência esses dias, numa reunião, de que o meu mundo era totalmente controlado, controlável, que eu conseguia fazer tudo. E quando eu peguei aquela carteirinha, eu falei, caraca, e agora? Pra onde que eu vou? Por onde que eu começo? Aí eu tomei a decisão, ó, já tô até emocionada. Tomei a decisão de ir pra OAB. Falei, poxa, vou lá pra casa, né? Eu vou pra casa, que lá na casa eu vou ter que me encontrar, porque alguém vai ter que me ajudar, porque sozinha eu não vou saber fazer. Uhum. Eu não sabia que tinha que encomendar o token. O básico, o token, que tinha como configurava o computador. Jesus, eu não sabia. Aí a gente foi buscando. Graças a Deus, a minha subseção é maravilhosa. O menino que trabalha lá é o meu socorro bem presente na angústia. Tudo eu ligo pra ele. O Jorge me ajuda demais, demais, demais. Assim, todos os advogados que estão lá, toda a presidência, comissões, todos, a gente se ajuda muito. Ninguém se abstém de ajudar ninguém. Não há competição. Ajuda mesmo, ajudas simples, que para eles são simples e para mim é uma rocha que eu tenho que ultrapassar. Uhum. Né? Então, isso para mim foi muito importante. Cheguei e foi lá que eu voltei a encontrar com Bia, que a gente já trabalhou juntas. Nós já trabalhamos juntas há 10 anos atrás, né? Mais ou menos, né? Foi entre 2015 e 2017. E a gente se reencontrou. Caramba, Bia, você tá aqui. Ela, eu tô, então cheguei. Eu cheguei. E foi muito bom, tem sido muito bom. Tenho conhecido pessoas maravilhosas. Infelizmente, como em qualquer profissão, a gente encontra profissionais de pouco caráter, eu vou usar essa palavra aqui. Uhum. Mas, assim, fora isso, que é mínimo. Tenho encontrado pessoas significativas na minha vida que têm tanto me apoiado quanto me alavancado. Então, foi assustador. Tem sido assustador. Não vou falar que eu ainda tô... que eu sou a Selby. Não sou, gente. Não sou. Porque acho que a gente nunca é. Na verdade, eu tenho aprendido isso. A gente nunca é. Né? A gente tá sempre em evolução, sempre em desenvolvimento. E hoje eu consigo caminhar sabendo. Falei, poxa, vou perguntar isso pro fulano. Poxa, vou perguntar. Agora eu pego a causa. Primeiro eu pego a causa para depois ver para quem que eu vou pedir socorro. Uhum, Antes, não. Eu tremia na base. Então, eu acho que a advocacia tem disso. Na verdade, qualquer profissão. Digo que é um defeito das universidades. A prática que eles colocam lá no nosso currículo não é prática. A gente sofre muito, o advogado sofre muito. O profissional da saúde vai fazer estágio no hospital, numa clínica. A gente tem o fórum. Até os próprios escritórios de advocacia não acolhem. São poucos que têm estagiários. Verdade. Entendeu? O fórum pode ter estagiário, mas é limitado. Então, a gente fica meio... E eu me formei na pandemia. Eu fiz praticamente meu curso inteiro na pandemia. Fiz só 2 anos presencial, então não tive estágio, não tive nada. Quando eu peguei a carteirinha, eu falei, putz, grilo, e agora? O que eu vou fazer? Mas, como sempre, eu venho me preparando e tô trilhando devagarzinho, devagar, mas sem pausa. Como você também sempre fala pra gente, e tem sido uma experiência legal, porque eu acho que o processo tem que ser prazeroso. Tem. Né? Não pode ser sofrido, senão alguma coisa tá errada.
né? Então, assim, tem sido muito legal. A gente, às vezes, discute muitas coisas lá. Ah, porque eu fiz isso. Mas tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que fazer x, y. E, às vezes, eu não tô nem entendendo que palavra é aquela que eles estão usando. Aí eu falei, não, calma. Vamos estudar a respeito. Aí eu procuro estudar, pergunto para um, pergunto para outro. Agora, eu não tenho mais vergonha. Quando me chega uma palavra nova, falei, que você tá falando? Que palavra é essa? Não, é isso, Selby. Ah, tá. E não é nada daquilo, achando que era um bicho de 7 cabeças. Não é, né? Mas é isso, foi assustador. Foi muito assustador. Advogado, eu falo que advogado tem que ser cunhoso, né? A gente tem que ser cunhoso. A gente tem que estimular, né, na gente mesmo essa habilidade da curiosidade. Porque senão a gente não consegue nada. Fica parado. Inclusive, não fica só parado, a gente retrocede. Né? E eu busco diariamente. Tô estudando pra caramba, não sei nem que horas que isso acontece, mas ela acontece. E tem sido mais leve do que foi há 2 anos atrás, quando eu iniciei. Que eu não sabia nem como começar. Hoje tem sido mais leve. Eu já tenho tido mais calma para procurar ajuda. E isso também me assusta muito, porque você tem que saber até onde você procurar ajuda, você tem que estar atento. Infelizmente, né? Mas, assim, não gosto de pensar que existem tantas pessoas que não gostam de colaborar com o crescimento do colega. Seja em qual profissão for. Eu gosto e procuro, vivo isso e procuro sempre melhorar. E graças a Deus, Deus tem posto pessoas no meu caminho que tem me sustentado e me orientado nesse sentido de buscar uma advocacia da forma como eu procuro. A advocacia colaborativa, né? Ontem a gente estava falando exatamente isso lá na mentoria, sobre essa nova advocacia, né? Essa nova realidade, porque é uma realidade nova, né? Muitas coisas mudaram nos últimos tempos. Existe toda uma adaptação, né, ao digital, né, lógico, os processos eletrônicos já têm há bastante tempo, mas houve uma necessidade muito grande de se adaptar, né? Então, aqueles antigos advogados, eles precisaram se adaptar a uma nova realidade. E quem está chegando como eles sofreram, também, né? Foi sofrido. Foi sofrido, porque assim, foi uma quebra total de paradigma, né? Mudar tudo. Eu sou da época que, né, a gente ia lá, pegava o processo, né, encostava ali o umbigo no balcão, pedia o processo, ia lá, tirava cheques, né? Sempre na hora de olhar andamento de processo, tinha ali a maquininha, tinham as fichinhas. Então, assim, teve gente que não conseguiu se adaptar a essa realidade do digital. Então, por isso, né, estar em constante desenvolvimento é tão importante. Senão você estagna mesmo, não tem como. E agora a aceleração está acontecendo de uma forma que... Nossa. Eu peguei o tempo do processo de papel, quando vai fazer um agravo, tira tais cópias. Então, eu acho que eu já vinha muito familiarizada já com isso de processo, o que tinha que fazer, distribuir. Eu já tinha ideia. Eu só não conseguia encaixar o lado prático que eu já sabia com o lado lá da faculdade. Que eles falavam uma coisa e não era daquele jeito, não era nada daquilo. Então, eu consegui me adaptar. Mas, antigamente, às vezes eu falo com a Selby, eu tinha muita coragem de fazer as coisas, fazia e pronto, acabou. Mas não era eu que assinava. E agora? É você que assina. E agora? É você que pensa, é você que raciocina, ninguém vai corrigir. É só o que você vai fazer. Isso me deu um medo, mas não me paralisou. Eu sou uma pessoa, muitas das vezes, bem medrosa, mas não vai me paralisar. Hoje, engraçado é que meu marido falou assim, você vai fazer outra pós mesmo? Eu vou. Ele, nossa, eu me senti tão lisonjeada que ele falou assim, tenho orgulho de você, que você não desanima, você vai, você estuda. Eu vou. Com medo. Com medo. Não sei como vai ser lá o final, mas eu vou. Tô indo. Isso é maravilhoso, porque você vai se calçando, né? Você vai criando ali toda uma atmosfera de cuidado, de proteção até mesmo, né? Para você se organizar, para fazer as coisas. E
você vai ficando mais confiante à medida que você tem mais conhecimento, né? Você vai você vai dando passos, né, com mais segurança. Isso é maravilhoso. Vocês estavam falando sobre a questão do estágio. Na faculdade, a gente muitas vezes é levado a fazer estágio em áreas que talvez a gente nunca vá atuar, né? Olha, eu fiz estágio no DESIP, né? Fiz estágio em presídio feminino, nunca atuei em criminal. Fiz estágio fiquei quase 2 anos lá, né? Num presídio de regime semiaberto. Fiquei quase 2 anos lá, atendendo, né, as encarceradas. Fiz estágio na Defensoria Pública, fiz estágio em Central de Inquéritos no Ministério Público. Eu amava aquele trabalho, porque era um trabalho altamente burocrático, né? Então, eu gosto muito desse trabalho burocrático. Então, assim, desde lá, eu já tinha esse viés, né, da questão da gestão mesmo, né? Que geralmente é muito burocrática. E eu amava fazer aquilo, né? Eu amava planilhar as coisas, amava despachar, né? E é muito interessante, porque acabou que eu nunca atuei nisso, né? Essa atuação no direito, eu nunca tive na área criminal, né? Eu entendia muito sobre aquele assunto, pensava, inclusive, até em fazer concurso público para essa área, mas aí a vida me levou para outros caminhos e eu acabei não fazendo o concurso. Mas é interessante, a gente acaba sendo preparado para uma coisa que a gente talvez nunca vá executar, né? Enquanto que no direito a gente deveria ser preparado para advogar, né? E também, né? Principalmente. Porque primeiro você sai, né? Você é bacharel, o caminho natural é fazer uma prova da OAB. E ali não existe essa preparação. E aí, nesse processo, o que a gente faz? Bate cabeça. Bate cabeça, tropeça, cai. Vai tentando aprender fazendo, né? Isso aí. Né? Se você não tiver cautela, você coloca em risco também a vida de outras pessoas. A sua profissão, né? A vida do outro. É tudo muito sério. E, assim, as faculdades, as universidades, hoje... Quer dizer, acho que desde sempre, né? Elas não dão uma prática que deveria ser dado. Tem um núcleo de prática jurídica. Gente, é tão pouco, tão mínimo. Você dedica 1 hora da sua semana para uma faculdade inteira. Não dá, é inviável. E aí, vou repetir, a gente cai, tropeça, bate cabeça. É uma loucura. Mas o lado bom de tudo que você vê é o seguinte, que todo mundo tropeça, todo mundo cai. E em alguma hora alguém caiu, alguém tropeçou. Você não vai ser a única. Não vai ser a única, isso aí. Então, tudo bem. Eu estou aprendendo a aceitar isso. Tá tudo bem, se acolhe, tá tudo bem, vambora. Você fez o que tinha que ser feito, e paciência. Esfola, mas não mata, né? Então, assim, a gente sai, né, com... A gente passa metiolate e vai. Isso, Bom, eu sou da época do metiolate. Que ardia, né? O metiolate que ardia. Mas não arde, então tá tudo bem. É isso aí, gente. Ai. E vocês já sentiram que vocês precisavam provar o valor de vocês pelo fato de vocês serem mulheres dentro da advocacia? Houve alguma situação que vocês perceberam que isso ficou mais gritante, assim? Para mim ainda não surgiu isso. Lá na subseção, a maioria é mulher. Né? As engajadas lá, a maioria é mulher. Então, eu ainda não me deparei com isso. Até porque estamos numa era do empoderamento feminino, né? A gente está se posicionando no mercado, a gente não está tirando o lugar de ninguém. Até porque o advogado masculino, ele é necessário em muitas causas. E ainda não me deparei. Estou aqui tentando puxar, mas não. Eu ainda não. Engraçado. Eu já me deparei, sim. Eu lembro, acho que no meu primeiro ano, eu fui fazer uma audiência lá em Nova Iguaçu. Nossa, eu tava com o braço mobilizado. Eu tava bem mal. Bem mal. Porque eu operei o ombro agora, tem pouco tempo, mas dessa vez eu ainda estava em tratamento. Fui bem mal. Nossa, vieram 3 advogados enormes. Grosso toda a vida. Meu Deus, eu pequenininha, o que eu vou fazer? E agora?
Eu só tenho que falar e queria pedindo que para a juíza que era improcedente o pedido, porque eu não tinha juntado um documento. Realmente, eu não tinha juntado aquele documento. Mas eu falei assim, não. Mas falei, eu trouxe o documento tá aqui, pode juntar agora? Gente, eu fiz isso? Eu fiz. E morrendo de medo, assim, não, tô com o meu cliente aqui, eu com o braço ruim, não consigo mexer na bolsa, o que eu vou fazer? O documento tá aqui. Ela, pode me dar, doutora, pegou o documento, não, nós vamos escanear e vamos colocar assim. Aí mas eles foram bem grosseiros comigo. Bem grosseiro. Como agora há pouco tempo também, eu peguei um bem grosseiro também. Foi bem desrespeitoso comigo. Eu conversei com o presidente da OAB, pedi que ele conversasse com o advogado, porque ele foi muito desrespeitoso. E o pior de tudo, que ele ainda mora na minha rua. Ali do lado da minha casa, um garotinho que pegou a carteira agora, menos de um ano. Aí ele disse que ia conversar. Eu falei com o presidente, bem, você conversa com ele, peça ele para se retratar. Porque eu não quero passar por cima de você e já fazer uma reclamação na OAB. Então, já pedi para ele. Mas eu acho que ele ficou com medo, ele não entrou no processo, que era do pai dele, não entrou. E pediu para a prima entrar e não foi para não ver minha cara. Isso acontece muito, né? Quando eu me formei, eu já me formei há 25 anos, e ali tinha uma característica muito interessante que a gente percebia, que as meninas, elas se formavam e elas ficavam ainda um tempo estudando, né, para fazer concurso público. Elas migravam muito mais ali para o concurso, né, porque provavelmente tinham mais possibilidade de ficar mais tempo em casa, estudando, né? E os homens, eles iam logo para a advocacia. Então, a advocacia, ela era muito mais masculina, né? O ambiente era um ambiente, de fato, muito mais masculino. E aí, isso veio, ao longo do tempo, se modificando, né? Muitas mulheres advogadas que se posicionam, e se posicionam até muito melhor até do que os próprios homens, né? Eu vejo até lá nos programas, né, que eu conduzo na OAB, na turma passada a gente teve 130 inscrições e 6 homens. Olha. Nossa. Né? Nessa a gente teve 200 inscrições e uma média ali de uns 20, 25 homens, né? Mas, de qualquer forma, é um número ainda muito inexpressivo, né? Os homens, eles estão ali muito mais... eu percebo, logicamente, ali tem uma característica de autoconhecimento, né? Autodesenvolvimento, desenvolvimento de habilidades que são não as hard skills, né? Que são técnicas, mas a gente percebe que ainda assim é um número muito pequeno. Então, a gente já começa a perceber que hoje tem muito mais mulheres advogadas do que a gente via há 20 anos atrás, né? Se posicionando nas redes sociais, se colocando, se projetando realmente. Então, eu acredito que até essa nova advocacia que as pessoas tanto falam, tem também ali, né, as características do feminino. Inclusive, ontem eu vi um post da OAB, né? As presidentes das principais instituições jurídicas são mulheres, né? A IAB, a OAB e a ABA, né? São mulheres. Então, a gente percebe, inclusive, uma mudança de olhar, de perfil, né? Uma quebra de paradigmas. Então, eu acho que a coisa tem uma tendência aí de ficar muito mais humanizada, né? E o respeito não importa, né? Ele tem que prevalecer em qualquer relação. Isso aí. Né? Relação profissional, da mulher para o homem, do homem para a mulher. O respeito, ele é uma premissa básica, né? Mas, infelizmente, tem pessoas que ainda precisam ser... chamaram feito a ordem. Isso, ainda tem que ser chamadas a olhar para isso. Sim. Engraçado que outro dia eu estava falando que eu acho que a coisa mais importante para mim, eu vou lá, podem fazer o que quiser, mas vão ter que me respeitar, então tá tudo bem. Pelo menos o respeito ele vai ter que ter, mesmo que estejam me chamando a atenção, mas vai chamar com respeito. É lógico. Então, nisso aí me tira um pouco do medo. Eu tenho medo? Tenho medo de tudo, mas não vou deixar ele me paralisar, não. É isso aí. Eu não sei de onde, eu sei que na hora o medo some.
Eu fico com medo até chegar. Cheguei, o medo vai embora, tudo acaba. E lá vou eu pra frente, vou falar, vou fazer e pronto. É isso aí, fazer o que tem que ser feito, né? Parece que apaga da minha cabeça. E eu vou. Isso é bom demais, né? Porque o medo, eu sempre falo, é o terceiro episódio, né? E a gente sempre entra nessa temática do medo, né? Ele serve para nos proteger, né? De qualquer forma, mas ele nos protege de um risco real. Só que a gente muitas vezes coloca ali, a partir da nossa história de vida, as nossas vivências, o medo na frente, né? Então a gente precisa realmente olhar para isso. Então, se você não está se paralisando por conta disso, tá tudo bem. Né? É claro que eu acho que eu poderia ir mais longe, um pouco mais rápido. Isso eu entendo, eu sei que eu poderia, mas pelo menos ele não tem me paralisado 100%, não. Mas a cautela, ela também é muito boa, né? Ser cauteloso também tem grandes benefícios na nossa vida, né? É isso. Traz grandes benefícios. Vamos lá, meninas. Agora a gente já está aqui quase finalizando. E eu queria saber de vocês o que mudou de forma prática na vida de vocês a partir do momento que vocês começaram a trabalhar um autoconhecimento. De forma prática. Nas relações, no trabalho, nas decisões que você passou a tomar. Olha, eu tenho melhorado, sim. Estava até comentando outro dia com a Selby Gisele. Eu tenho tomado umas atitudes. Eu não quero, eu não vou, não estou afim, não quero fazer. Não vou. Porque eu ficava muito disponível, né? Então, eu estou percebendo que eu estou falando não, sem ter medo. Não vou ficar com a consciência pesada. Eu quero ficar meu tempo livre, sozinha, sem fazer nada. É isso. E vou fazer. Eu estou mudando? Sim, isso tem sido muito importante para mim. Tem. Muito, 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 muito. Eu estou mudando, eu acho que eu estou mudando... Acho que todas as minhas áreas da minha vida eu estou conseguindo equilibrar, tentando equilibrar. Mas se eu for olhar para trás e ver como estava antes, como está agora, bem, está bem diferente. Eu vejo que depois que eu iniciei esse processo de autoconhecimento, hoje eu percebo que a minha vida era uma bagunça. Era uma confusão. Esses dias nós assistimos uma palestra lá na OAB, que foi uma psicóloga, né, para fechar o mês da mulher, falando sobre a saúde mental feminina, né, e tal. E ela falou que, apesar da gente já ter isso estipulado na nossa cabeça de que tem a mulher mãe, a mulher filha, a mulher esposa, a mulher advogada, nós somos uma só. Ao final, a gente tem que tratar, porque a nossa mente é uma só para todas aquelas áreas. E, assim, hoje eu vejo que a minha vida está tomando um rumo mais organizado. Eu consigo ter clareza da minha casa, da minha maternidade, da minha vida conjugal, clareza da minha vida como filha. Porque eu que tomo conta da vida civil da minha mãe. Ela mora comigo. Então, assim, já dentro de casa são 3 áreas diferentes. Né? Então, aquilo ali já tem clareza em gerir cada uma das áreas sem que uma afete a outra de forma substancial, né? E da advocacia, eu venho depois desse processo de autoconhecimento, porque a minha vida de advogada estava se metendo no meio daquela minha confusão ali. Não sei se eu tô me fazendo entender. Assim, eu já tinha 3 áreas e eu arrumei mais uma e aquilo virou uma massa de bolo. Que aquilo se misturou e foi quando eu busquei ajuda e isso tem se desenrolado de uma forma muito boa. Porque eu já consigo ter clareza em todas elas. Eu já consigo ser mãe, entender o momento de ser mãe, de ser filha, de ser esposa, de ser advogada, de ser tia, de ser nora, de ser sogra, de ser avó. Eu já consigo entender isso bem dentro de mim hoje, porque tudo se misturava. E aquilo me causava muita angústia. Né? Aquilo me causava... Eu falei, cara, tem alguma coisa errada dentro daqui. Não tá
casando. E tem acontecido. Devagarzinho, sem pausa e sem pressa. É muito bom, porque a clareza, ela vai trazendo a clareza não só mental, né? Mas a clareza mesmo dos papéis que a gente exerce na nossa vida, vai trazendo uma organização e a coisa vai acontecendo de uma forma tão automática que a gente já não consegue mais enxergar de outra forma a partir do momento que a gente já viu aquilo, né? Então, é muito natural como a coisa vai acontecendo e aí a gente começa, de fato, a perceber um lugar que a gente ocupa em cada uma das nossas áreas da vida, né? Na hora de se relacionar. E não tem nada melhor do que a gente estar no lugar correto quando a gente está se relacionando com as pessoas, né? Isso tudo, o limite ele vai ficando mais bem estabelecido, vai ficando claro e naturalmente as relações vão se qualificando também, né? As relações, a gente ganha muito nas relações quando começa a adotar essa nova postura. Isso aí. Né? Meninas, o que vocês gostariam de ter aprendido há 10 anos atrás e que vocês acreditam que mais mulheres deveriam saber? Olha, isso é tão profundo porque eu penso assim, saber o nosso lugar, saber que a gente é livre, que você pode tudo. Eu sou do seguinte princípio, qualquer um pode tudo, consegue fazer o que quiser. Claro, cada um vai ter que pagar um preço. Tá disposto? Vai ter, você quer isso, mas tem um preço, você vai ter que pagar, tá disposto? Pague que você consegue, porque nada vem fácil. E a gente conseguir, se eu soubesse há 10, 15 anos atrás que eu poderia ter essa coragem, essa maturidade, que eu poderia muito mais, claro que eu já estaria bem mais distante do que eu já estou hoje, né? Teria caminhado muito mais, porque as pessoas ficam limitadas, presas ao seu passado, família e tudo mais. Então, tem que soltar. Não é segurar, é soltar e vai. Pronto. Eu acho que é simples assim. Há 10 anos atrás, eu ainda estava com meus filhos pequenos, né? Se eu tivesse a cabeça que tenho hoje, conhecimento que eu tenho hoje, teria... Talvez não naquele momento, hoje eu entendo que tudo na vida da gente é um momento. Talvez o que eu vivo hoje, se eu tivesse tentado lá 10 anos atrás, eu não prosperaria. Porque eu não tinha maturidade para fazer o que faço hoje, né? Lá na escola a gente conversa muito. Eu tenho uma parceira de trabalho que ela é 10 anos mais nova do que eu. E ela me chama de Chuchu. Chuchu, eu olho pra você, ela me endeusa, né? Eu falei, porque eu não posso nem fazer nada errado. É muita responsabilidade. É muita responsabilidade, a gente ri e tal. Mas eu falo isso com ela. Ela, mas eu queria ser assim, ser assado. Eu falei, eu posso falar uma coisa pra você? Tudo vem com o tempo, vem com a idade, com a vivência. A experiência de vida traz tanta coisa pra gente. Talvez eu, com a experiência de vida, é como você dá um trabalho de estivador para uma criança de 10 anos. Não cabe, não encaixa, né? Hoje a gente vê aí tantas... Antigamente a gente via as crianças com 5, 10 anos já trabalhando para ajudar dentro de casa. Isso foi abolido, né? A gente ainda vê, mas isso tem sido abolido para a criança ser criança. E eu acho que a criança tem que ser criança, o jovem tem que ser jovem, o adulto ser adulto, e tudo tem um momento oportuno da nossa vida pra gente viver. Não sei como seria, nem me vejo. Talvez eu nem faria. Porque naquela época, 10 anos atrás, eu tinha a minha prioridade, que eram meus filhos pequenos. Eu só queria criá-los. Isso é maravilhoso também, né? Ter essa consciência é muito bom para nossa vida, porque a gente também fica em paz. Sim, eu acho que até eu nem sonhava viver o que eu vivo hoje. O sonho veio depois, conforme eles foram crescendo, eu fui criando autonomia e agora estão crescendo, né? Fui dando aquele assim, agora eles estão crescendo, agora já dá para eu ir.
E fui, e aí os sonhos foram surgindo. Fui me permitindo sonhar sem abandonar quem eu sou, né? Eu acho que isso. Eu falo muito isso quando, né, eu percebo que tem alguém muito angustiado com isso, né? Alguma mãe muito angustiada com isso, ou porque acredita que precisou paralisar algumas coisas da vida porque tem os filhos pequenos. O que eu falo é o seguinte, eu falo, fique em paz, porque daqui a pouco eles vão crescer e você vai ter toda a oportunidade de fazer por você, né? Porque a preocupação, ela sempre vai existir, né? Depois que a gente tem filho, não importa a idade. A gente fica preocupada, a gente, né, fica ali conectada, mas a nossa dedicação, né, ela vai se modificando. A dedicação deixa de ser exclusiva. Exatamente, né? até porque o nosso papel também, né, é se tornar desnecessário em algum momento, né? Isso aí. Na verdade, o nosso papel, ele é bem... a gente pode dizer que foi bem sucedido, né, na nossa tarefa, quando a gente consegue perceber que a gente de alguma forma, está ali se tornando desnecessária naquele contexto, né? É doloroso, né? Porque a gente se adapta, né? A gente quer proteger, mas é necessário. E eu falo, fique em paz, porque daqui a pouco, esses 5 anos, esses 10 anos, eles vão voar, né? Parece clichê, mas voa mesmo. E aí, você vai ter tempo para começar a se organizar e fazer as coisas de uma forma que você consiga conciliar. Talvez você não esteja conseguindo agora, mas daqui a pouco isso naturalmente vai acontecer. E é inerente da juventude a pressa, né? É pressa. O jovem tem pressa, tem pressa de ter tudo, porque ele se vê capaz de fazer tudo ao mesmo tempo. E a gente, quando é mãe, a gente vê, poxa, não sou só eu. Tenho mais alguém que necessita exclusivamente de mim, né? Eu sem minha mãe não seria ninguém, porque ela me ajudou a criar meus filhos, né? Para eu trabalhar, eu tive minha mãe, né? E depois que eles cresceram um pouquinho, também tive a ajuda do meu marido, que a gente acabava dividindo ali entre nós 3 ali a tarefa de criar os meus filhos, nossos filhos. E eu não vejo como a minha advocacia se encaixaria naquele contexto ali. Não vejo. Eu acho que estou no momento certo, no lugar certo, no momento certo. Tudo aconteceu de forma como deveria ter acontecido. Porque talvez eu não teria o vislumbre da prosperidade que eu estou alcançando, buscando lá atrás, como eu vejo hoje. Sim. Entendeu? Talvez você tivesse feito de uma outra maneira, né? Talvez não fosse tão satisfatório, né? Isso. E nem tão coerente com aquilo que você quer para sua vida de fato. Isso aí. Né? Muito bom. Meninas, agora vamos encerrar. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, agradecer tudo que vocês trouxeram aqui, né? Depois a gente vai assistir, vocês vão ver quantas coisas preciosas e valorosas vocês trouxeram, né? Enriquecendo muito tudo que a gente pode levar, né, para outras mulheres. E aí eu quero deixar uma última pergunta. Se vocês perceberem uma mulher que está perdida, que está cansada, que está buscando uma orientação, o que você diria para ela? Nossa, né? Que responsabilidade. Olha, acho que eu ofereceria meu ombro, primeiramente. Porque muitas vezes elas só precisam de um abraço. Né? Às vezes precisa de um acolhimento. Que a gente, hoje, o que a gente vive, o mundo que a gente vive hoje, imerso a brigas políticas, violência, guerras. Eu acho que assim, o ser humano está tão individualizado, tão preso dentro de si, que se externar aquilo que está sentindo é doloroso. Porque você olha para o lado, não tem ninguém. Né? A verdade é essa, a gente não tem... primeiro que tá difícil confiar no outro, né? A gente não tem ninguém, assim, se eu visse uma mulher nesta situação, que eu acho que eu já estive nessa situação, eu ofereceria meu ombro, um abraço, um apoio, porque eu sempre digo também que a gente vive as consequências das nossas escolhas. E não existe...
Não existe o viver sem ter escolhido. E, eu não tive opção. Teve sim. Né? Eu fui mãe porque eu quis e eu escolhi criá-los e arrumar um trabalho perto de casa para estar ali. E depois eu escolhi ser advogada e hoje eu escolhi estar aqui contigo, com a Bia. Então, assim, há sempre uma segunda opção, uma segunda escolha. O que a gente faz são prioridades. A gente escolhe, não. Só tenho isso. Às vezes enxergar, às vezes a vista tá turva, você não tá vendo possibilidade. Não que não haja escolha, às vezes você não tá enxergando. Né? Então, eu acho que o acolhimento, o ouvido, importantíssimo. Porque às vezes ela só quer falar. Ela só precisa de alguém para ouvir. Né? Que a gente encontra muito aí para ouvir, para falar. Lá no trabalho, na escola, temos sempre o dia da terapia. A gente fala, uma fala, outra reclama, outra chora, outra fala, outra reclama, outra chora. Isso é bom demais. Né? Daqui 1 hora, gente, vamos trabalhar, acabou a terapia. Mas aquilo é tão gostoso, a gente volta pro trabalho tão mais leve. E às vezes dali você extrai a solução pro seu problema que você não estava enxergando. Exatamente. Né? Então, eu acho que na troca a gente cresce muito. O acolhimento, eu acho que seria o que eu daria. Eu acho que o acolhimento é muito importante, eu concordo. Dar o ombro, acolher, mas também chamar para a realidade. Tudo tem uma escolha. Você escolheu, agora vamos procurar a solução. Qual é a solução? A solução não é um mar de rosas? Não é, porque você também não escolheu. Não fez a melhor escolha. Mas o fato de não ter feito não quer dizer que está errado. Você fez, agora vamos ter maturidade. Vamos lá, vamos começar de uma outra forma. Mudar a rota, né? Mudar a rota. É conscientizar da sua escolha. Todo mundo tem que se conscientizar das suas escolhas. Escolheu? Tá errado? Vamos mudar a rota. Vai ser fácil? Não. Vai ser confortável? Também não. Mas tem solução? Tem. Maravilhoso. Muito obrigada, meninas. É o que eu sempre falo lá na comunidade, né? A gente precisa trabalhar o tempo todo a autoconsciência, né? Olhar para dentro, a gente precisa se planejar, se organizar, mas a gente precisa também executar. A gente precisa olhar para aquilo que é possível fazer dentro daquilo que a gente tem, daquela nossa realidade, dos recursos disponíveis, né? Porque o recurso sempre existe, né? Talvez aquele recurso ali não seja o melhor recurso, mas ele existe, e trabalhar a autorresponsabilidade. Nós temos sim a capacidade de modificar e estamos aqui, né? Estou aqui com 2 integrantes maravilhosas da comunidade, né? Um espaço em que a gente se desenvolve junto, que a gente cresce junto, a gente busca viver com mais presença, com mais verdade. E se você, né, acredita que precisa buscar também um espaço de acolhimento em que você realmente seja de fato acolhida, pertença, né, a um espaço que de fato vai fazer diferença na sua vida, para você alinhar seu propósito, construir autoconfiança, vem fazer parte da comunidade. Porque você vai crescer muito com a gente e eu tenho certeza que a gente também vai aprender muito com você. Muito obrigada.